Nenhum homem sabe o quanto é mal até se esforçar para ver o quanto ele é bom. Essa é uma frase de C.S. Lewis. E de fato, a frase ela está recheada de razão, porque quando nós buscamos, quando nós nos esforçamos para encontrar as nossas bondades, via de regra, numa análise honesta e interior, olhando no espelho, nós descobrimos muitas maldades, as nossas maldades. E é por causa dessa tendência para o mal, é por causa dessa característica para o mal que o ser humano naturalmente tem, que de vez em quando, em pontos da nossa história pessoal, a vida nos dá um sacode. O que é um sacode, né? O que essa palavra quer dizer? Essa palavra significa agitar com força, agitar com violência repetidas vezes. Significa expulsar, expelir. Bom, portanto, um sacode não é algo fácil. A gente tem um exemplo na nossa história recente de um sacode que a nação ficou marcada. Aconteceu em julho de 2014. Não sei se você lembra, era a Copa do Mundo aqui no Brasil. Julho de 2014, a nação, através do futebol, tomou um sacode inesquecível. Se você já sabe de que sacode eu estou falando, ergue mãozinha aí nos comentários, e se quiser até colocar já que sacode foi esse, pode já comentar. Eu diria para você que no mundo do futebol, quando a derrota é muito humilhante, essa é uma expressão que a gente usa. Nossa, meu time tomou um sacode. Se o meu time ganha de uma super goleada, meu Deus, meu time deu um sacode naquele time. Mas em julho de 2014, portanto, quase 8 anos atrás, né? Julho desse ano vai completar 8 anos. Quem tomou o sacode fomos nós. E o duro que o sacode, desculpa, o duro que o sacode foi aqui na nossa casa, foi no Brasil. Esse jogo aconteceu no Mineirão. A maioria das famílias estavam reunidas, era uma semifinal de Copa do Mundo. A maioria das famílias se reuniram para assistir junto. Aliás, jogos da seleção brasileira de Copa do Mundo são os únicos jogos que a maioria das mulheres querem assistir. É onde as nossas esposas, mães, avós, a família se reúne, tem ali um congraçamento, tem uma festa, o pessoal faz churrasco, o pessoal estoura pipoca, o pessoal quer estar junto, quer colocar a camiseta da seleção. E, rapaz, a minha família não é diferente. A minha família, nós nos reunimos todos na casa da Denise, da minha irmã. Eu não lembro se na época era a casa da Denise ou Daisy. Acho que era Daisy, né? Na casa da Daisy, da minha irmã. Era a Daisy quem morava lá. E todo mundo ali para assistir esse jogo da semifinal. Bom, vocês que acompanham o futebol já devem lembrar e já devem ter colocado aí nos comentários. Brasil e Alemanha. Nunca mais a gente vai esquecer. 7-1. Aquele 7-1 foi dolorido, doeu. Primeiro gol, segundo gol, terceiro gol, e ficamos transtornados. E aí não parava de sair gol. Daquele terceiro gol para frente, a gente já não sentia mais. A gente já dava risada, já foi perdendo toda a graça, já virou zoeira na família, um brincando com o outro, enfim. Ainda bem que estávamos juntos, que deu para a gente se divertir da mesma forma. Aquilo ali foi um grande sacode. Mas a vida
ela dá sacodes muito mais graves na história de cada um. O detalhe é que quando a gente pensa no Mineirão, é que dentro de casa o sacode veio ali perante a torcida, humilhante, e nos expeliu e nos colocou para fora da Copa do Mundo dentro da nossa casa. Lembra do significado? É uma agitação forte, repetidas vezes. Nós tivemos no Mineirão uma agitação forte, repetidas vezes, 7 vezes. Foi um sacode que dificilmente será superado, a não ser que um belo dia, numa Copa do Mundo, numa semifinal, o Brasil consiga ganhar de 7 ou mais. Porque é jogo de amistoso, 2-0, 3-0, não vale. Ali valia, ali era valendo. O autor aos Hebreus, ele narra para a gente um sacode global, um sacode que vai marcar toda a população da Terra. E ele narra para a gente aquilo que nós chamamos, nesta reflexão, do último sacode. E é interessante que o autor aos Hebreus, na King James, na versão King James, que é uma tradução que eu gosto muito por ela primar, por ela procurar se aproximar demais do original. Na King James, ele usa exatamente esta palavra, sacudir. É o último sacode da história. Então, se você está aí com a sua Bíblia, abre ela no capítulo 12 aos Hebreus. Eu vou ler os versículos 25, 26 e 27 em nome de Jesus. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos, se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima, nos céus, a voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei, não apenas a terra, mas também o céu. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse tempo. Obrigado, Deus, por tudo que está acontecendo na história do planeta. Obrigado, Deus, pela história pessoal, na família de cada um e na individualidade de cada um, a começar pela minha casa, pela minha vida. Fala conosco, Pai. Nos prepara para esse tempo. Nos prepara para esse último grande sacode que acontecerá. Continua conosco, nos orienta, que o Teu Espírito Santo nos fortaleça, nos console e nos instrua nessa hora. Em nome de Jesus, amém. Eu vou repetir aqui o 25, só para a gente se aproximar do texto. Vede que não rejeiteis ao que fala, porque se aqueles que rejeitaram o que na terra lhes falava não escaparam, muito menos nós escaparemos se nos desviarmos daquele que nos fala lá de cima nos céus. Esse primeiro versículo, quando ele fala para a gente não rejeitar o que fala, e aquele que fala dos céus, na verdade, é o mesmo que falou e o que fala é o mesmo aqui nesse texto. Versículos antes, a comparação, a exortação que o autor aos Hebreus traz é justamente sobre a experiência do povo no Monte Sinai, quando Moisés sobe para receber as tábuas da lei. Naquele episódio, o povo
não podia nem encostar no monte, por causa de trovões, por causa de relâmpagos, por causa de fogo. Para aquele povo, o Sinai era uma montanha flamejante. E somente Moisés teve autorização para subir, porque Deus escolheu o seu servo Moisés. E porque Deus tinha essa intimidade com Moisés. Moisés tinha isso. Moisés, se você ler os últimos versos de Deuteronômio, a gente tem ali um texto bíblico dedicado a ele, falando que nunca mais em Israel, na história de Israel, depois da morte de Moisés, nunca mais se levantou outro homem com as características, as virtudes, as qualidades de Moisés, um homem com o qual Deus falava intimamente. Bom, então, o texto de Hebreus está dizendo para mim e para você que aquela geração, ela rejeitou o que foi falado. E o que foi falado foi Deus quem falou. E aí o texto diz que eles não escaparam, mas que agora eu e você não podemos rejeitar ou fechar os ouvidos para aquele que fala dos céus. Deus falando. Portanto, o mesmo Deus que falou no Sinai com aquele povo, ele continua estabelecendo um diálogo, ele continua falando comigo e com você. E aí Hebreus nos chama a atenção para que a gente não rejeite a palavra de Deus. Bom, aí ele continua aqui, versículo 26. A voz do qual moveu a terra, mas agora prometeu, dizendo: ainda uma vez sacudirei não apenas a terra, mas também o céu. Lembra do significado da palavra sacudir? Agitar com força, expulsar, expelir, repetidas vezes. O que o texto de Hebreus está falando é extremamente sério, é urgente, é para o nosso tempo. Hebreus está falando que a voz que fala do céu, o Deus soberano, ele está dizendo que como ele moveu aquela montanha e agiu naquele tempo, ele ainda vai ter um último sacode que vai abalar as estruturas do planeta Terra, e não apenas do planeta Terra, mas também do céu. Olha que coisa, o mundo como nós o conhecemos simplesmente deixará de existir. Nós temos profetas apocalípticos que espalham o caos pelo mundo, gerando medo. Antes que você interprete mal essa reflexão, eu te desafio a ficar até o final. Não desiste. Deus está falando: eu sacudirei as estruturas físicas, emocionais, psicológicas, espirituais do planeta Terra, mas não só a Terra, também do céu. Portanto, o mundo que nós estamos vivendo, que nós estamos assistindo, que a gente se assusta com todas as novas cepas que vêm do vírus, a Ômicron agora, e já tem meme, né? Que as próximas vai ser o Decepticon, vai ser todos os Transformers, enfim. Ainda que tudo isso esteja acontecendo e outras tragédias, notícias que a gente recebe, calma, ainda não é o fim. Jesus, no sermão profético, ele fala que tudo isso é princípio de dores. Mas aqui aos Hebreus existe uma revelação profunda, que o mundo como ele é, a realidade como está posta, será abalada. Deus vai sacudir, e não vai ser numa região geográfica, não vai ser num canto, é no planeta.
vai ter esse último sacode. Agora atenção, olha o versículo 27. E esta palavra, ainda uma vez mais, significa a remoção das coisas móveis, como as coisas que são criadas, para que as coisas que são imóveis permaneçam. Então aqui no 27 tem uma dica para mim e para você. E qual é a dica? Vai ter o último sacode. O que é que vai sacudir? O que é que vai balançar? O que é que será expelido? O que será expulso? O que será chacoalhado e humilhado como no 7-1? O que? Ele explica: todas as coisas móveis. Por quê? Para que as imóveis permaneçam. Agora a gente vai entender. E aí vem a palavra de conforto. E a palavra de conforto, a lição desse final do capítulo 12, a lição para mim e para você, é uma única lição. O último sacode não destruirá os filhos de Deus. Grava isso. Eu vou até te dar um tempo. Pega uma caneta, anota isso aí no cantinho da sua Bíblia. O último sacode não destruirá os filhos de Deus. Por quê? Como? Versículo 28. Olha o versículo 28. Portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido, retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável, com reverência e temor divino. Você prestou atenção? Nos 3 versículos anteriores, ele diz, Deus fala, a voz que fala do céu, que vai ter um sacode em todas as estruturas planetárias, aqui e no céu. Mas no 27 ele diz que o que vai sacudir são todas as coisas móveis, as coisas fofas, as coisas que não têm estrutura, as coisas que não estão na rocha, as coisas que não são preparadas para a volta do Cordeiro. Mas ele diz que aquilo que é imóvel permanecerá. E o que é imóvel? No 28 ele fala. No 28 ele diz: esta, portanto, tendo recebido um reino que não pode ser removido. O imóvel, o que não pode ser abalado, é o reino de Deus que a igreja de Cristo na terra recebeu. Deixa eu te dizer uma coisa, você que sonha com a vida eterna, eu sonho. Parte dessa experiência eterna que não terá fim começa quando nós nos rendemos a Cristo. O reino de Deus chegou a vós. O reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é invisível, mas está no meio de vós, está em vós, está dentro de vós. Palavras de Cristo. Então, o reino dele não pode ser abalado. Isto concorda com o profeta Ageu, concorda com o profeta Daniel. Todos os reinos, desde o Império Romano, e todos os reinos que vieram acontecendo ao longo da história, e todos eles vêm diminuindo em poder, em alcance, em influência. É só pegar a história, é só pegar a grande estátua lá do livro do profeta Daniel. Começa lá numa cabeça de ouro e termina em pés de barro. E o profeta Daniel diz que o último reino é o reino do Todo-Poderoso, e esse reino não terá fim. Esse reino começou e foi implantado por Cristo. Nada e ninguém abalará este reino. O mundo pensa que pode, o mundo persegue cristãos, o mundo persegue a igreja, o mundo degola a cabeça de cristãos. O mundo, os poderosos desse mundo, ao longo desses 2000 anos, já tentaram várias vezes extinguir o cristianismo, queimar Bíblias, acabar com a fé.
Não conseguiram. Sabe qual é a igreja cristã que mais cresce na atualidade? A igreja coreana, a igreja mais perseguida no planeta Terra, é a igreja que mais cresce. E esse é todo o medo do Partido Comunista na Coreia. Porque lá os caras precisam, na China, na Coreia, nesses locais, eles precisam que todo o sistema filosófico seja obedecido. Mas o cristianismo na China e na Coreia são as igrejas cristãs proibidas e perseguidas que mais crescem na história atual nesse momento. O reino de Deus não pode ser removido. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E olha o que ele diz mais aqui: retenhamos a graça pela qual podemos servir a Deus de forma aceitável. Olha que lindo. Ele começa dizendo, lá no versículo 25, que lá atrás os caras não ouviram a voz que falava e que agora nós não devemos fechar os ouvidos para a voz que fala do céu. Lá atrás os caras não se impressionaram e não quiseram obedecer Sinai, e agora a gente precisa ouvir a voz do céu. E aqui ele vai dizer: retenhamos a graça. Eu e você fomos salvos pela graça. Eu só estou pregando aqui, você está me ouvindo aí, porque a graça maravilhosa nos alcançou, porque a graça de Deus nos possibilitou vida. Lembra do pensamento de C.S. Lewis? O homem mau ou o homem bom, quando ele se esforça para descobrir a sua vontade, ele descobre maldade. Se dependesse dos nossos méritos, nenhum de nós seria salvo, mas a graça maravilhosa nos alcançou. E ele diz, para servir a Deus de forma aceitável, a gente precisa reter a graça. Por quê? Porque os caras lá do Sinai, eles quase que entendiam a fé e a salvação como uma barganha. Eu obedeço, então Deus tem que me salvar. Não. Na dispensação do Espírito, de Cristo, da cruz, do Evangelho e da graça, eu obedeço porque eu fui salvo. Eu não obedeço para pagar, para garantir, para ter direito à salvação e pegar lá um documento e falar: Deus, eu obedeci tudo, agora você tem que me salvar. Não funciona assim. Porque o ser humano é falho, porque eu e você temos tentações, nós temos pensamentos sujos, a gente erra, a gente tem más intenções, a gente tem julgamentos que não deveríamos ter, mas temos. Hoje, ou ontem, esses dias, eu e minha esposa, tinha uma pessoa que nos devia um valor pequeno, uma pessoa rica, devia um negócio assim, R$200, isso há 2, 3 meses, e ela falou: não, eu paguei, e a gente procurava, não pagou, e cobramos, e esquecemos. Falamos: puxa vida, não pagou a gente. Aí hoje essa pessoa pediu mais um serviço e pagou. Quando pagou, a minha esposa olhou e falou: caramba, é outro nome, não é o nome dela, é nome dele, deve ser do marido. E perguntou: escuta. Ela falou: não, eu sempre fiz assim, é pela conta do meu marido. Aí a Rê foi procurar e achou o pagamento. Cara, nesse tempo todo, ok, de forma involuntária, mas a gente julgou mal a pessoa. E aí nós falamos: caramba, a gente julgando mal essa pessoa. Portanto, a graça, nós precisamos reter a graça. É a única forma aceitável, porque voluntariamente eu estou no reino e quero adorar, agradar e obedecer a Cristo. E quero porque Ele me salvou, não para ser salvo, porque tudo que tinha que fazer Ele fez. Ele pagou o preço. E olha como termina aqui o versículo 28. Com reverência e temor divino. Bom, então eu retenho a graça, porque é a única forma de eu servir de forma aceitável, com reverência e temor. Reverência e temor tem a ver com obediência. Tem a ver com obediência.
A graça que salva não é para ser abusada, não é para ser assim, então eu posso tudo, eu faço tudo, eu levo a vida que eu quiser e estou de boa. Não é isso. E sabe por que não é isso? Vou te contar já. Por causa da forma como o autor aos Hebreus termina o capítulo, no versículo 29. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Fogo tem a ver com santidade. Olha o versículo 14, neste capítulo: segui a paz com todos os homens e a santidade, sem a qual nenhum homem verá o Senhor. Essa expressão fogo consumidor, ela é emprestada de Deuteronômio 4:24. É lá essa expressão é usada. E Moisés usa essa expressão que Deus é um fogo consumidor quando ele estava preparando o povo para entrar na terra prometida. E quando ele estava preparando o povo para entrar na terra prometida, a orientação de Moisés, se você sintetizar tudo que ele fala ali, é uma só: Deus não vai aceitar de vocês uma adoração dividida. E infelizmente hoje na igreja cristã no mundo inteiro, nas variadas denominações, o que mais temos são pessoas com um pé na igreja e um pé no mundo, pessoas que adoram a Cristo no dia, no momento, no horário, no espaço de culto, mas adoram também celebridades, influenciadores, gurus, outros ídolos, coisas, vícios, pecados, e se escravizam por estas coisas. Portanto, a fala de Moisés para o povo é repetida no Novo Testamento depois de Cristo aos Hebreus. O nosso Deus é como um fogo consumidor. Essa expressão é o seguinte: retenha a graça, você é salvo pela graça, mas não abuse da graça, porque o mesmo Deus que foi fogo consumidor em Sinai, Ele é fogo consumidor nesta geração, se você abusar e ofender a santidade dEle. Portanto, a afirmação que os versículos 28 e 29 me provocam no coração e que eu já passei para você é: o último sacode não destruirá os filhos de Deus. Porque se você estiver no reino, o reino é estável, ele faz parte das coisas imóveis que vão permanecer, porque o sacode vai atingir as coisas móveis, efêmeras, ilusórias, volúveis, enganadoras, mentirosas desse planeta, desse mundo que traz tanta sedução para mim e para você. Pastor, mas é fogo. Então deixa eu te contar. Em 1972, o prédio Andraus pegou fogo em São Paulo. A minha irmã, a Denise, minha irmã mais velha, ela trabalhava no prédio ao lado do Andraus. Naquele dia, toda a fumaça do prédio assustou, parou, imobilizou todo o perímetro ali em volta. E o prédio da minha irmã foi evacuado, porque existia o risco e o medo de que as chamas atingissem o prédio da minha irmã. A reação da minha irmã, ela queria entrar no Andraus. Minha irmã é fogo. Ela queria entrar no Andraus por quê? Porque a Vilma, amiga dela, filha de uma família querida nossa, lá de São Paulo, filha de irmãos de fé, lá da igreja, a Vilma trabalhava no Andraus. E a Denise queria ajudar a amiga e tirar a amiga. Evidente que bombeiros, autoridades não permitiram. Ela correu até o Ismael. Ismael é meu cunhado. Na época eles namoravam. Ismael trabalhava, se eu não me engano, na São Luís, na Mafral. Quando ela chega lá, desesperada, chorando, Ismael já não estava lá, porque a notícia se espalhou no centro de São Paulo. Fumaça, ambulância, sirene. E ela fica esperando Ismael voltar. Ela conta para mim, esse papo eu tive hoje com ela. Ela conta para mim que ela deve ter
ido até próximo do Andraus e voltado para Mafrau umas 5 vezes para tentar encontrar o Ismael. E muito provavelmente o Ismael deve ter feito também os mesmos trajetos e eles não se encontraram. Bom, o dia passou, ela volta para casa. E ela volta para casa e toma um táxi e ela chega lá e ela só chorava pensando na Vilma. Quando ela chega em casa, ela fala para o taxista: agora o senhor espera aí que eu não tenho dinheiro, eu vou pedir para o meu pai vir pagar. Ela entra na casa chorando e ela fala: tem um táxi aí na frente para vocês pagarem. Na época o meu tio Isaac morava com a gente, era solteiro. E aí eles foram lá, pagaram, e a Denise só chorava. E o pessoal: o que aconteceu, Denise? Aí ela contou. Eles não sabiam. Eu estou falando de 1972. Então você não tem internet, você não tem celular, você não tem WhatsApp, você não tem uma imprensa que consegue filmar e transmitir real time, no mesmo momento. Tem que filmar e passar depois editado à noite. Outra coisa, na nossa casa, eu não sei se em 1972 já tinha televisão, mas se tinha, pouco era assistida. Até porque a televisão daquela época era nas antenas de bombril, não sei quem aí em casa tinha uma dessa, e preto e branco, que aparecia uma pessoa com umas 4 sombras, chiado, chuvisco, era horrível o som, a imagem, então não tinha prazer de assistir. Você quer uma televisão colorida? Sabe como que era a televisão colorida de pobre? A nossa televisão colorida era um plástico colorido que a gente colocava em cima do vidro. Um plástico transparente, ou rosa, ou amarelo, ou vermelho, ou verde. Falava: TV colorida. Era assim. A Denise me contou que naquele dia ela não parava de chorar, porque ela queria notícia da Vilma. Até que em determinado momento conseguiram trazer a notícia: a Vilma está viva, ela está com algumas queimaduras na perna superficial, fora de qualquer risco, e sobreviveu, foi salva. No incêndio do Andraus, nós tivemos ali, se eu não me engano, algo em torno de 15 a 20 mortes. Uma tragédia. Mas aí ontem, dia 1º de fevereiro de 2022, completou 48 anos de outro incêndio. 2 anos depois do Andraus, ou seja, em 1974, o Joelma pegou fogo. O incêndio do edifício Joelma marcou a nação, é uma cicatriz na história da nação. Só que no Joelma, a Denise, a minha irmã, trabalhava no Joelma, não era no prédio ao lado. O Joelma, naquele dia 1º, era uma sexta-feira, o incêndio começou cedinho, tipo 9h, 15 para as 9 da manhã. Quem entrasse pela rua João Adolfo em direção a 9 de julho dava de cara com aquele prédio pegando fogo. As imagens do Joelma são imagens que quem assistiu, quem viu, ficou gravado na HD do nosso cérebro, na memória RAM do nosso cérebro. Pessoas desesperadas, a chama subindo, as pessoas se jogavam lá de cima. E jogava e o corpo se esborrachava aqui embaixo. No Joelma foram 188 mortos. E a minha irmã? Ela estava trabalhando naquela semana. Mas naquela semana, o meu sobrinho, o Jaques, era um bebê. E quem levava o Jaques no pediatra, regularmente, frequentemente, costumeiramente, era a Elizabeth, a avó, mãe do Ismael. Nesse momento eles estão casados. Naquela semana o Jaque estava muito doentinho. Poxa, ela é mãe. Aí ela foi falar com o chefe dela: a consulta do meu filho esta semana
vai ser sexta-feira, 9 horas da manhã. Só que desta vez ele está muito doentinho. Eu estou assim extremamente abalada, preocupada, e desta vez eu gostaria de uma autorização para poder levá-lo e conversar pessoalmente com o médico. O chefe analisou, ponderou e autorizou. Falou: ok, Denise, mas depois da consulta você vem para o trabalho? Ela falou: sim, eu venho. A consulta era na Vila Sabrina, nós morávamos na Vila Medeiros, na rua Antônio Palmieri, 41. Nunca vou esquecer dessa casa. E aí a Denise, o médico era na Vila Sabrina, que é uma vila vizinha da Vila Medeiros. Na sexta-feira, ela não foi trabalhar, ela foi levar o Jaques no pediatra. Quando ela estava indo, o meu pai, nesta sexta-feira, ligou a televisão, aquela, preto e branco, com bombril, com chuvisco, com sombra, e ligou num telejornal. Meu pai, desde sempre, persegue os telejornais, todos, de todos os canais, de todas as emissoras, ama noticiário. E aí tinha a notícia de que o Joelma estava pegando fogo. Veja, de novo, não era possível transmissão ao vivo, mas alguém filmou as primeiras chamas, a fumaça, mandou para uma editoria e o pessoal já começou a falar. Aí o meu pai virou para a Denise e falou: Denise, o prédio que você trabalha, o Joelma, está falando aqui que está pegando fogo, incendiando. A Denise, a reação dela foi: ah, não, pai, não deve ser. Deve ser só uma fumaça. Não deve ser. E ela foi para a consulta. Foi levar o Jaques. E ela conta que lá na clínica, no consultório, a notícia estava chegando pelo rádio, pela TV, não sei se tinha TV lá, e as pessoas falando: Joelma pegando fogo, Joelma pegando fogo. E ela falou: caramba, isso é verdade. E aí veio a notícia e a informação que o pessoal estava pedindo para todas as pessoas que trabalhavam lá no Joelma que pudessem ir, não para o Joelma, mas para um prédio do Citibank, na Avenida São João, para se apresentarem, para eles poderem ver quem estava dentro do prédio, quem estava fora. De novo, nós estamos falando de uma época que você não tem controle digital, você não tem informática, as coisas são tudo muito manuais, artesanais e difíceis. A Denise volta da consulta, deixa o Jaques e vai. Ela foi para o prédio do Citibank com os demais funcionários. Preocupação. Essa semana, ontem, saiu a foto do incêndio do Joelma e a foto do Joelma hoje. Se você passar lá no mesmo local, o Joelma está lá. Ele foi reformado, ele está lá funcionando. Mas no post que saiu ontem já tinha mais de 1.400 comentários e eu fui lendo alguns. Comentários tristes de pessoas que viveram aquela tragédia, gente que escapou, gente que conseguiu se livrar e ser salva, gente que tem trauma até hoje de ver os seus amigos se jogando do prédio. Eu lembro de um depoimento que eu li de um rapaz que a namorada que ele estava para casar morreu, e um casal que estava com a data marcada também no prédio, amigos, morreram entre as 188 pessoas. Gente que fala que as imagens, os gritos e as sirenes são fantasmas que os atormentam até hoje, à noite, quando vão dormir. Gente que estava lá e que, quando precisa voltar a Joelma, vai, mas sente um frio na espinha de lembrar do dia e das cenas. A Denise conta que foi um dia muito triste. Desse dia de 1974 eu lembro. Na nossa casa, na cozinha, nós ficávamos com um radinho de pilha no centro da mesa, ouvindo as atualizações do noticiário. Muito triste, muito triste. Obviamente que em casa estávamos tranquilos por saber que a Denise estava salva. Tanto é que nessa sexta-feira o meu pai foi ao escritório, na igreja. Meu pai é pastor, para quem não sabe, já aposentado. Meu pai está aí para completar nesse ano 90 anos de vida. Glória a Deus pela vida dele.
Meu pai conta que ele chegou na igreja e o pastor Otoniel da Silveira, filho do pastor João Augusto da Silveira, olhou para o meu pai e falou: ué, Genésio, você está calmo, está sorridente, o que está acontecendo? O prédio que a sua filha trabalha está pegando fogo. Aí meu pai falou: não, ela está em casa, está tudo sossegado, ela não foi trabalhar hoje. Então, meu pai e minha família teve a informação privilegiada para não entrar em pânico. Eu sei que a Denise, ela terminou nesse papo que eu tive hoje com ela, me contando que todos os funcionários que se apresentaram e foram para o prédio do Citibank na Avenida São João, eles tiveram uma missão muito dura, muito árdua, muito difícil, muito sofrida. Qual foi a missão deles? No sábado, logo cedo, todos os funcionários que não foram trabalhar aquele dia, que escaparam daquele incêndio, eles tiveram de ir para ajudar, fazer uma peregrinação, uma maratona, por todos os hospitais de São Paulo que receberam os queimados que sobreviveram. Porque eles precisavam ajudar a fazer o reconhecimento dos queimados. A minha irmã, ela diz que foi muito triste entrar de hospital em hospital e ver o estado de todos aqueles colegas que estavam muito queimados, muito feridos, decepados. Foi muito triste. Mas ela termina dizendo: mas ao mesmo tempo foi muito alegre e muito feliz por poder ver, rever, reencontrar os nossos amigos que sobreviveram. Foi um sacode. Deixa eu te dizer, esse mundo, ele vai terminar em fogo. Não é só uma metáfora, não é só uma linguagem simbólica. O nosso Deus, ele é como um fogo consumidor. Mas o meu conforto, que Hebreus me trouxe hoje, ao preparar essa reflexão, é que existe algo imóvel que não será abalado, nem tocado, nem chamuscado, que é o reino de Deus. E para todos os filhos de Deus que são súditos deste reino, que abraçaram vigorosamente a graça, que servem a Deus com reverência e temor, que têm prazer na obediência, esses serão livres, porque fazem parte de um reino inabalável. Eu termino com uma frase que eu li uma vez na traseira de um caminhão. Você até pode passar por essa vida, viver essa vida sem Cristo, mas será horrível morrer sem Ele. Abrace o Evangelho, abrace a Cristo. O nosso Deus continua sendo fogo consumidor. Um último sacode aguarda a história do nosso planeta. Mas Ele continua sendo o Deus todo amor, o Deus amoroso, o Deus da graça que salva, que transforma, que purifica, que nos faz melhores neste tempo e também para a vida eterna. Que Deus te abençoe.